Olá, amigos. Bem-vindos todos para a retomada do nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Nessa reunião, tratando da questão 625, que está no livro 3º de O Livro dos Espíritos, no capítulo 1º, que fala da lei natural, da lei divina. Portanto, convido a todos que tenham em mãos o seu exemplar de O Livro dos Espíritos, mas que antes elevemos em conjunto nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre amado Jesus, de modo a pedir a eles as melhores intuições, as melhores vibrações para o nosso estudo, a nossa reflexão conjunta. Permaneça em nós, então, essa sensação, essa comunhão entre nós e com os bons espíritos, de modo a que frutifiquem em nossos corações as lições da noite. Assim, então, eu tomo a palavra de Kardec endereçada aos espíritos na questão 625, e é uma questão capital, ela é sempre muito invocada, muito mencionada nas reflexões espíritas, nos estudos espíritas, porque, como coloca Kardec aos espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E respondem os espíritos: Jesus. Kardec então passa ao comentário: para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Continua Kardec nos comentários. Se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o desencaminharam, ensinando-lhes falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos e porque confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram simples leis humanas, criadas para servir as paixões e para dominar os homens. Na pergunta, Kardec coloca: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Guia como a nos mostrar o caminho que devemos seguir. Este é o papel de um guia. Modelo a quem nós devemos nos inspirar para a condução de nós mesmos daquele valor intelectual e moral, né? Então, eu falei antes que era essa uma questão capital, porque a doutrina dos espíritos, tal qual muito bem posiciona Kardec, ela não constitui uma religião no caráter formal que é conhecido da religião, né? Naquele ritual, naquela hierarquia, naquela organização social tal qual nós conhecemos, que muitas vezes impõe dogmas, questões de fé, sem que haja, portanto, um lastro de razão para tudo isso. Então, nós quando vamos à doutrina espírita, né, que tem o seu corpo científico aliado ao seu pensamento filosófico, né, e nos levando ao alto, né, nós temos que encontrar aí também um aspecto que, embora não seja formalmente constituído como religião, é inegável o caráter religioso porque leva o homem a Deus, né? Então, algumas questões são muito fundamentais para a construção do pensamento espírita. A primeira delas é a própria essência da doutrina espírita, pela sua própria autoridade, porque não fosse a comunicação com os espíritos, não haveria o corpo doutrinário. Então, o intercâmbio, a mediunidade entre os planos,
A mediunidade, o intercâmbio entre os planos é uma condição necessária ao conjunto da doutrina espírita, assim como é a condição para que se expliquem os fatos, a lei, a ciência dos espíritos, a existência de um Deus único, soberano, criador de tudo, né? A obra da sua criação, né? Os espíritos inteligentes, né, que somos todos nós, de uma natureza indivisível, de uma unicidade, né, de uma imortalidade, e que, portanto, nos remete à questão da pluralidade das existências, à questão da reencarnação, né, e naquilo que compreende também ao nosso um progresso natural que decorre dessas reencarnações, dessas existências subsequentes umas a outras. Né? E esse, no aspecto intelectual e moral, é que nos leva ao Pai. Então, quando nós vamos compreender as razões do progresso do Espírito, criatura, obra de Deus, nós vamos ver que ele tem a lei de progresso como cerne também de todo esse elemento. E nós vamos, então, nesta questão capital, perceber que é a partir de uma questão, até eu usei uma expressão muito bem colocada, que é uma postura intelectual e moral vai nos levar a Deus. Esta postura intelectual e moral nós encontramos como referência maior Jesus. Então seria como a junção dos aspectos científicos e dos aspectos filosóficos para nos levar ao alto, nos levar na direção de Deus, naquela perfeição que nos é possível, porque, como bem é definido, nós seremos então aqueles espíritos puros, tal qual é Jesus, nosso guia e modelo, de modo a mais do que compreendermos, mas nós estarmos em comunhão perfeita com o Pai da vida e vivermos no seio do Criador. Né? Este é um caráter, portanto, que deve marcar a nós todos, fazendo uma distinção clara. Né? E aí é o que eu vou até tomar aqui de uma leitura importante, que no próprio Livro dos Espíritos, nós temos aqui no livro 2 ainda, o capítulo 5º, que fala das considerações sobre a pluralidade das existências. É um capítulo que tem uma única questão, é a questão 222, e ela vai falar muito dessa questão da pluralidade das existências e, portanto, do princípio da reencarnação. E aí encontramos nesse pensamento exposto por Kardec sobre o princípio da reencarnação uma afirmação que nós queremos trazer para essa reflexão e que diz assim: o ponto essencial é que o princípio da reencarnação se apoia na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo e, portanto, não é antirreligioso. Então, quando eu digo, isso é o pensamento de Kardec, questão 222, falando sobre a pluralidade das existências. Então, quando eu digo, faço essa reflexão de que esta é uma questão capital para nós entendermos, é porque, apartada a noção de que a doutrina espírita é uma religião como comumente se tem compreendido, com seus dogmas, com os seus rituais, com a sua hierarquia e sua organização social, né? A doutrina espírita traz um caráter religioso através da questão da elaboração moral do Cristo em nós, né? Daquilo que vai nos levar como guia e modelo ao Pai, né? E trazendo de novo a máxima do Evangelho do Senhor, que diz ser Ele o caminho, a verdade e a vida, né? Que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, é assim, portanto, a confirmação do caráter religioso de tudo isso, mas aliado a fatos naturais, a ciência comprovada e o aspecto filosófico de quem aplica isso à sua própria existência. É um tema riquíssimo. Falar de Jesus, nós vamos usar aqui da lembrança de João, o evangelista, que diria que nem todos os livros do mundo poderiam
a alcançar a grandeza do que foi a existência, do que é Jesus para nós todos. Mas certamente poderíamos fazer outras reflexões maiores, mais profundas sobre o tema, mas achamos então que essa é a que marca, que nos leva num caráter de ligação maior com o Pai através da moral do Cristo. Então seja em nós então sempre essa moral, o amor, a paz que o Senhor nos deixou, na certeza de que também nós caminharemos como Ele caminhou. Estejam todos com a paz do Senhor. Obrigado, amigos, e até a próxima.